que o amigo Pô, estava... Vini, esse é o momento, Cara, Vini, esse é o ele momento, vai. estava assim, ele não está feliz desde a segunda rodada do Brasileiro, meu amigo. Olha há quanto tempo. Igual o Fé, tá ligado? E aí, Aquele ó, o maluco diretor Kaique. já pôs na tela aí os números da partida. O Vasco vence o Cuiabá no Luso Brasileiro por 1-0. Um joguinho, pô, vou ser sincero, galera, triste de se assistir, hein? Não, Foi um triste, joguinho, triste. meu amigo. Mas, cara, o Vasco Difícil. conquistou 3 pontos. No Eu acho momento que é isso tem. que importa. Isso que É isso que importa, importa. isso Era aí. importante, era Eu queria importante. saber primeiro do Arthur, vou puxar aqui pro Tá, Arthur primeiro. O que ele achou desse jogo, como ele vê o Vasco agora nessa sequência. Tem boa. algumas notícias aí para trazer do Vasco também, que a gente vai trazendo. Então aí, Arthur, o que você achou? Dá o seu parecer aí sobre esse assunto, Vasco Cuiabá pelo Brasileirão. Cara, então, é o seguinte, eu queria começar falando sobre o final da partida. Certo. Porque no final da partida a gente pôde perceber no semblante dos jogadores o quão importante foi essa vitória pro Vasco da Gama. Era um semblante de... Era um alívio, um peso saindo das costas, sabe? Eu não sei se essa é a palavra certa ou se eu tô sendo muito emocionado, talvez, muito passional aqui, mas talvez você via uma esperança nos jogadores, tá ligado? Tipo assim, cara, eu vou falar a mesma frase que eu falei sobre o Fluminense no programa passado, porque eu acho que ela também se aplica ao Vasco. Era importante vencer e entregar um bom desempenho pro torcedor. Sempre é importante vencer jogando bem. Mas era muito mais urgente vencer, velho. Independente de como fosse. O Vasco precisava vencer. O Vasco tava a 6 jogos com derrotas. Eram 6 derrotas seguidas. A última vitória tinha sido na primeira rodada, não foi, Vini? Se eu não tô Primeira enganado. rodada contra o Atlético Mineiro. E então, só empatou, perdeu. 6 vitórias, 6 derrotas consecutivas e conseguiu uma vitória, cara, contra o Cuiabá. Não foi dentro de casa, né? Foi no Luso Brasileiro por conta de toda essa situação que aconteceu com o São Januário, enfim. Jogo sem torcida, portões fechados. Mas, cara, uma coisa que eu percebi também, depois assistindo melhor a partida com mais calma, vendo os melhores momentos e tudo mais, eu não sei se vocês concordam, queria ouvir vocês também, mas, cara, eu senti um Vasco mais leve, entre aspas. Com certeza. Eu não sei se essa é a palavra exata, mas era um time muito mais guerreiro, sabe? Era um time que tentava algo, mesmo com as suas limitações. Me pareceu um time que ele entrava com sede de vitória ao invés de entrar com medo de perder, tá ligado? Sim, Porque sim. isso faz muita diferença numa temporada, né? Cara, eu acho quer vencer e um time que não quer perder. Acho que quando o treinador sai, a gente pode perceber isso em vários times. Os jogadores parece que tentam trazer mais para eles essa responsabilidade, que o Vasco jogou com o técnico interino. E ainda falando sobre isso, eu vi uma notícia que o Vasco não vai atrás de medalhões para o comando do clube. Perfeito. E que, no momento, o técnico interino foi efetivado, não sei por quanto tempo. O Vasco vai atrás de novo treinador, tem o Rogério Ceni especulado. Mas, cara, o Vasco fez uma partida muito abaixo, talvez até mais abaixo do que vinha fazendo. Até, por exemplo, contra o Inter. Não fez uma partida ruim contra o Inter. Não. Sabe? Mas acabou perdendo. Nesse jogo contra o Cuiabá, o time jogou muito mal e venceu. Teve sorte ali de ter aquele pênalti. O Jair bateu muito bem o pênalti, foi o destaque da partida. Mas você vê números como esse que estão na tela e pode ser que assustem um pouco os torcedores para o futuro da temporada. O Cuiabá teve mais chances que o Vasco na partida, teve mais a bola, mas no final, irmão, o Vasco venceu. Mas eu acho que isso aí preocupa um pouco o torcedor do Vasco. Acho que eles precisam logo de uma resposta. Não pode demorar muito para ter essa resposta. Trazer logo um treinador é essencial e um nome forte para reerguer o Vasco e voltar a buscar sair da zona de rebaixamento. Conseguiu essa vitória, deu uma respiradinha. O LF, só olhando os números aí, cara, uma coisa que é importante ser mencionado também é que essa foi a primeira partida nas 12 rodadas do Campeonato Brasileiro que o Vasco da Gama não sofreu gols, tá? Verdade. Em todas o Vasco tinha tomado gols e essa foi a primeira partida que o Vasco não tomou gol. A gente fica aqui falando do Cuiabá, tratando com um pouco de... Não sei se... A gente já tinha alertado que o Cuiabá era um time... a gente já tinha alertado que o Cuiabá não era um time fácil, era um time que vem se provando um time interessante. Tem o Daverson, que é o artilheiro da competição, artilheiro do clube na competição, né? Então é um time que é bem organizado, que pode incomodar e pode vir a ser um incômodo, como tá vendo os números aí, né? O Cuiabá teve mais chutes, teve mais posse de bola, enfim. Mas não é um time mole, não é um time fácil, não é um time ruim, tanto que tá fora da zona de rebaixamento. Não sei qual
qual que é o grande objetivo do time, a gente sabe que não vai brigar por título. Provavelmente se manter. Mas eu acho que é um time que consegue tranquilamente se manter na Série A. E assim, a gente fala do Vasco aqui, eu comentei aqui no começo que o Vasco tentou alguma coisa, que o Vasco brigou e foi pra cima e entrou mais leve, falando assim, parece até que o Vasco jogou super bem, né? Mas reiterando o que o LF disse, não foi uma aula de futebol, cara. O jogo foi muito ruim tecnicamente, foi muito ruim. Foi. O Vasco continua com as mesmas fragilidades de antes, principalmente no setor criativo. O Vasco não consegue criar. O Vasco precisa urgentemente de um camisa 10, seja ele o Lanzini, seja ele aquele outro rapaz que estava na Rússia, que me fugiu o nome, desculpa. Ou então seja o Léo Cittadini, que está sendo cotado no Vasco agora. Mas precisa de um camisa 10. Só que, de novo, o mais importante o Vasco conseguiu, que era a vitória. Essa vitória foi muito importante pro Vasco ganhar confiança no campeonato, né? O Vasco se movimentar na tabela, e eu acho que passa uma mensagem de que, mesmo que tudo esteja acontecendo ao redor do Vasco e que todas as coisas estejam ruins, ainda há uma esperança pro time, sabe? Eu não acho que o Vasco esteja totalmente perdido na temporada, eu, Arthur Rodrigues Santos. Não acho que o Vasco seja um time que mereça cair pra Série B por especulamos no Vasco pra brigar por vaga na Libertadores aqui no Exato, no começo. O Vasco é um time com grande investimento. Os jogadores que estão no Vasco podem estar oscilando, mas eu não acredito que todos sejam ruins. Não acho que o Pedro Raul seja ruim, o Léo Pelé não é ruim, o goleiro não é ruim. Tem vários nomes interessantes. Com os reforços, com os laterais. Claro, com os reforços, então, o Vasco pode subir ainda mais na tabela. De novo, não acho que brigue... não acho que vai chegar a alcançar lugares altos, mas eu acho que não é um time para estar na posição que tá, entendeu? E eu acho que o grande objetivo do Vasco nessa temporada, depois desse início ruim, tem que ser se manter na Série A. Porque, pra mim, cara, se manter na elite do futebol é o lugar que o Vasco tem que ocupar. O Vasco não deveria ter saído da elite, porque o Vasco é um dos 12 grandes times do futebol brasileiro. Tem uma história linda. É um dos 4 grandes times do Rio de Janeiro. Então o Vasco merece ficar na Série A. E eu acho que com os reforços vindo, a gente vai falar melhor dos reforços daqui pra frente. O Vini pode trazer as informações muito melhor que nós dois, porque ele é o nosso setorista do Vasco, praticamente, né? Sabe tudo de dentro do clube. Então, acho que o Vasco, cara, esse pode ter sido um respiro bom pro Vasco pra virar uma chavinha na temporada. Então, antes de dar a palavra aí pro Vini, a galera deixar aquele like, quem tá chegando aí. Estamos com 9, 10 pessoas assistindo aqui a live, a galera tá chegando. Então já chega dando aquele like, se inscrevendo, vamos chegar a 200 inscritos. E vamos comentar, galera. Comenta, que a gente gosta de ler comentário. E principalmente esse aqui, ó. Comentários que agreguem também. Comentários zoeira, a gente gosta também. Pode ficar tranquilo, se quiser comentar. São meus favoritos, confesso. Mas, vem participar com a gente também, deixando aquele comentário, ó. O Geraldo. Pior primeiro tempo do ano, falando sobre o jogo Vasco-Cuiabá. Forte candidato. O Luiz Felipe Medeiros, próximo jogo, Botafogo e Vasco, clássico da amizade, verdade, ingressos quase esgotados. E Lucas Almeida, Jair, excelente cobrador de pênalti, tá na tela aí o Jair, o destaque da partida, cobrou muito bem o pênalti. Mas agora, Vini, dá seu parecer, sua visão aí sobre esse jogo contra o Cuiabá e sobre o futuro do Vasco, o que você espera, como está aí seu coração sobre isso? Cara, então, pegar o gancho aí do comentário do Geraldo, né, cara, foi o pior primeiro tempo do ano, foi horrível. Horrível de se ver. Nenhum dos dois times conseguiu propor o jogo, ficou muito... Tipo assim, chegava no último terço do campo, acabava a jogada, era bicão pra frente e tal, foi horrível. Só que o segundo tempo eu gostei do Vasco, o William Batista, como o Arthur trouxe na última live, é um técnico jovem, 30 anos de idade, e ele consegue aos poucos implementar as suas ideias. A gente viu que no segundo tempo o Vasco entrou muito mais atento, muito mais ativo ofensivamente e defensivamente. Você vê que ele é um técnico muito presente ali na área da comissão técnica, porque a todo momento ele tá falando com seus jogadores, ele alerta seus jogadores, volta pra marcar, pressiona. Sem a torcida a gente conseguiu perceber isso ainda mais, coisas que quando o Vasco precisava do resultado, seja pra propor o jogo, ou seja perdendo, ou seja ganhando, o Barbieri sempre estava do mesmo jeito ali na comissão técnica. Tava assim, ó. De fato. Tá ligado? Era um cara que não tinha tesão ali de vestir a camisa do Vasco e entender que ele era o técnico do Clube de Regatas Vasco da Gama. Um time 4 vezes campeão brasileiro, um time campeão de Libertadores, tá ligado? Um time de uma história absurda, um clube centenário. Ele não entendia isso, entendeu? Parecia que não entendia isso e o time jogava de forma covarde. Aos poucos, principalmente no segundo tempo, o time do Vasco
parou com esse acovardamento, acabou isso, e o time do Vasco começou a tentar propor jogadas com a bola no pé, tentando jogadas, obviamente, pelas pontas, mas também tentando jogadas pelo meio, que foi assim que até surgiu a jogada do Vasco do pênalti. O Figueiredo foi tentar uma jogada individual, acabou sofrendo pênalti, Jair bateu, converteu, o Vasco venceu. E um número importante que eu trago é que acabou, graças a Deus, acabou esses cruzamentos, irmão. Cruzamentos adoidados. O Piton tava igual o coelho no cio. Ele cruzava umas 30 vezes por jogo, pô. Tá ligado? E pra vocês terem uma ideia, quando o jogo do Vasco contra o Cuiabá, é leve que rir. Tá, mas é literalmente verdade. O Piton cruzava umas 30 bolas por jogo, tava mais coelho no cio. Mas enfim, quando os jogos que o Vasco teve que propor o jogo, na minha opinião, que foram jogos que jogou em casa contra times que possivelmente vão brigar com o Vasco pra não cair. Adversários diretos. Exato. Que foi o Goiás, Santos e Bahia. Concordam? Foram 3 jogos que o Vasco teve em casa e teve que propor o jogo, já que estava jogando diante de sua torcida e tudo mais. Contra o Goiás, 42 cruzamentos. Contra o Santos, 50 cruzamentos. Contra o Bahia, 28 cruzamentos. Efetividade pífia. Nenhum deu certo. E nenhum desses cruzamentos saiu gol pro Vasco. Então você vê aí que era pífio o aproveitamento e o Barbieri continuava batendo nessa tecla dos cruzamentos. Não só com o Lucas Piton e com o Pumita, que eram os laterais, mas até mesmo quem entrava. Eu estive presente no jogo contra o Goiás, o Eric Marcos é um moleque que é o moleque do X1. Ele é habilidoso, ele parte pra cima, ele tem essas características desde a base. E agora quando sobe, manteve. E aí, mesmo assim, o Eric Marcos, quando recebia a bola na ponta esquerda sozinho, ou no X1, ele não partia pra dentro. Ele puxava pra perna direita, que é só a perna boa, e cruzava. Então, tipo, isso era uma característica do Vasco horrível. E pra você terem uma ideia de como isso tá mudando aos poucos, e eu senti muita diferença nesse jogo contra o Cuiabá, o Vasco cruzou apenas 6 bolas na área, pô. Foram apenas 6 cruzamentos. Vinícius, isso tá dizendo que o Vasco agora vai ser o Barcelona? Vai jogar com a bola no pé? Não, cara, não tô dizendo isso. Mas eu acho que, assim, tem outras maneiras de você tentar fazer o gol no seu adversário que não seja através dos cruzamentos. Porque isso acabou se tornando uma característica e, pô, se é uma característica, os outros clubes também sabem. Não é só a gente que tá aqui fazendo a live que vai saber. Quem treina, estuda pra enfrentar seus adversários vai saber que o Vasco só fazia isso. E era assim que os times conseguiam neutralizar o ataque do Vasco. Mas é basicamente isso. Eu vi o William Batista como um bom... entrou bem. Essa proatividade dele, essa vontade de estar ali à frente do Vasco, a entrevista que ele deu, cara, eu queria que minha estreia fosse em São Januário lotado, com a torcida, não sei o quê, essa vontade, essa garra, esse tesão que ele tem, é algo que a gente não via com o Barbieri, e não via desde o começo do Carioca, era um técnico totalmente parado, como eu disse anteriormente, no começo aqui do meu comentário, mas eu gostei, tipo assim, principalmente do segundo tempo.